Pessoal, tudo bem? Um dos cases mais difíceis do ano, o case da rodada número 6 do Excel Esporte Brasil 2026. Vamos resolver agora, se chama Tá Repetida, Quer Trocar, sem delongas, vamos direto pro case aqui. É um case feito pelo Laender Alves e é um case que, como eu falei, por que que ele é mais difícil, né, do ano? Porque é o que teve a menor pontuação do ano de algum primeiro lugar, tá? O enunciado dele diz o seguinte: época do Copa do Mundo, sempre tem aquela corrida para completar o álbum, tem um grupo de colecionadores, então aqui tem uma aba chamada Coleções, com números de várias figurinhas da Copa, ó, 980 figurinhas, é o álbum inteiro, páginas dos times, a raridade da figurinha, se ela é rara ou comum, e aqui tem 21 colecionadores, tá? Aqui são aqui também os nomes de participantes do campeonato de Excel. E aí o enunciado continua dizendo assim: algumas figurinhas apareceram várias vezes, enquanto outras são difíceis de encontrar. Chegou a hora de organizar as coleções, descobrir o que está faltando e encontrar o melhor destino para as figurinhas repetidas. São 980, entre raras e comuns, agrupadas em 49 páginas do álbum, com 21 colecionadores. Primeira coisa, vamos chamar isso aqui de coleções. Então é uma tabela chamada coleções. Vou botar o nome aqui, coleções. Beleza. Vou botar só a letra C de coleções, vai ficar mais. Ah, C não pode no Excel, esqueci. Não sei por que, mas não pode. Então, coleções, está aqui. Nível 1. Nível 1, a qual página pertence cada figurinha? Vamos procurar a figurinha BRA em coleções, número da figurinha e retornar coleções, número da página. Brasil, FIFA World Cup, todos eles estão aqui. Nível 2, determinar quantas figurinhas diferentes faltam para cada colecionador completar a coleção. Então aqui é o nome do colecionador André, que lá na coleções é uma coluna. E aí uma coisa que dá para a gente fazer aqui é o seguinte: repara como funciona a tabela, né? Você tem tracinho quando o André não tem aquela figurinha, e você tem o X quando ele tem uma figurinha, ou duas, ou três, ou quatro, etc. Se ele só tem uma, ele não tem repetida. Então, se ele tem duas ou mais, ele tem aquela figurinha repetida, tá? Isso aqui é um número, né? Ou então, ou é zero, ou é um, dois, quatro. Então, a melhor maneira de fazer isso aqui é converter em número primeiro. Então, ó, se isso aqui for um tracinho, o tracinho retorna zero, se não, retorna o número de caracteres que aparecer, ou seja, o número de x's que aparecer. E aí eu vou pegar todos esses números aqui e substituir aqui em cima. Vamos trabalhar só com isso em vez de x e tracinho. Beleza. Quantas figurinhas diferentes faltam para o André completar a coleção dele? Então, na coluna André, como é que a gente chega lá? Seria clicar coleções André. Isso aqui vai trazer o André. Só que o embaixo vai ser Arthur, depois Bernardo, Daniel, etc. Então vamos usar indireto, coleções, o nome do André, e vamos fechar aqui o colchete e fechar o parênteses. E aí eu tenho aqui o André. Beleza, ele está perguntando assim, quantas figurinhas diferentes faltam para completar? Então é só contar a quantidade de figurinhas que o André não tem. 0, 1, 8, 2. Beleza. Então a quantidade de vezes que aparece o número 0 para o André. Tá aqui. Próximo, nível 3. Você tem que determinar quantas figurinhas diferentes disponíveis para trocar cada colecionador possui. Lembre-se, somente as figurinhas repetidas podem ser trocadas. Caso o colecionador tenha várias cópias de uma mesma figurinha repetida, deve ser contabilizada apenas uma vez. Então, o André, a gente vai fazer igualzinho a gente fez em cima. Vou até copiar essa fórmula aqui, colocar aqui do lado. Aqui é André. Só que em vez de contar as figurinhas 0, eu quero contar as que ele tem repetida. Então, as que são maior do que 1. 485. 485. Vamos colar aqui. Beleza. Nível 3 já foi também. Nível 4. Colecionadores poderão levar suas figurinhas repetidas ao posto de troca do alemão. Nesse posto a troca é 7-1. Brincadeira aqui com Alemanha e Brasil. A cada 7 figurinhas comuns repetidas, o colecionador recebe uma figurinha comum que ainda não possui. O posto não aceita e nem fornece figurinhas raras. Então agora eu tenho um filtro de comum, né? A raridade é comum. Após realizar o maior número possível de trocas, determine quantas figurinhas comuns mais raras ainda faltarão para cada colecionador completar o álbum. Para o André completar o álbum, a gente sabe que são 182. Então vou copiar aqui que faltam para o André 182. Só que na verdade
a melhor coisa a se fazer aqui, como ó, o case, a questão só lida com comum e rara não é considerada, vamos separar. Então aqui eu sei que uma condição é o André aparecer com o número zero, então ele não ter, e a outra condição é coleções, raridade ser igual à palavra comum, tá? Então para o André faltam 135 comuns e faltam quantas raras? O restante, né? 47 raras, beleza. E o que que ele vai fazer? Ele vai trocar cada 7 comuns dele por uma comum que ele ainda não tem. Então vamos calcular as comuns repetidas do André. Vou copiar isso aqui, colar aqui do lado. Repetidas do André comum são apenas as que têm maior do que 1. Só que nesse caso, eu não vou contar, eu vou somar, né? Por quê? Porque eu não estou contando figurinhas diferentes comuns que o André tem repetida. Se ele tem 5 repetidas da mesma figurinha, essas 5 vou poder trocar no posto de troca do alemão. Então aqui eu vou somar o que o André pode trocar. Na verdade, quando eu somo, eu preciso só repetir esse parâmetro aqui. Aqui. Acho que está errado isso aqui. Parecendo muito, muito grande esse número, né? Deixa eu apagar isso aqui. 1133? Não, porque no exemplo fala, o André tem 714 figurinhas comuns repetidas por troca. Então vamos pegar aqui o exemplo do André. Botar raridade comum. André, figurinhas acima de 1. Tenho quantas? 1130. Ah, claro! Pô, esqueci de uma coisa que é super importante. Eu estou somando todas. Mas se o André tem 6 figurinhas da figurinha letra A, por exemplo, ele só pode trocar 5. Não pode trocar 6. Então, na verdade, o que eu tenho que somar aqui é isso menos 1. Toda figurinha tem que diminuir 1. Só que eu não consigo fazer o soma direto aqui. Então, vamos fazer se essas coisas aqui forem verdade. Não, maneira mais fácil de fazer não é essa não. É somar isso aqui, menos 1 vezes os critérios, vai. Vezes esse critério é maior do que 1. E esse outro critério é coleções é igual a comum. 714, que está no exemplo ali. Beleza. 714 eu vou entregar 7 e receber uma. Então eu vou dividir isso aqui por 7. 102. E para garantir que essa quebra aqui deu exata, né? 714 dividido por 7 dá 102. Mas se fosse 715, ia dar 102 e pouquinho. Então eu tenho que ter um número inteiro apenas. Eu tenho que arredondar para baixo. 102. E isso aqui é o número de comuns. Então quantas vão faltar para o André colecionar o álbum ainda? Vão faltar. Aqui faltam comuns, faltam raras e aqui são repetidas comuns. Vou colocar do lado aqui, organizar isso aqui. E aqui vão ser total, né? Quantas faltam no total? Faltam, aqui é resultado. Então o resultado para o André vão faltar 47 raras ainda, porque isso não mudou. Só que as comuns vão faltar 135 menos 102. 80, que é o que está ali no enunciado. Só que e se esse número aqui, eu vou copiar para baixo, para mostrar um edge case, né, um caso extremo aqui, que é o seguinte, números negativos, né? Então, assim, se só faltam 17 comuns para ele, mas ele pode trocar os 60, cara, não importa, esse número aqui eu tenho que travar ele em zero. Então, nessa diferença entre as comuns que faltam e o que ele está conseguindo trocar aqui de volta, eu tenho que ter que esse número máximo dele é zero, entre zero e essa resposta, certo? Isso. Tá. Então, agora sim. Tá, então agora a resposta aqui do lado deve estar certa para todos. Beleza. Nível 5. Colecionadores realizarão trocas justas com um amigo. Uma troca é justa quando duas figurinhas têm a mesma raridade, cada colecionador entrega uma repetida e cada colecionador recebe uma figurinha que ainda não possui. Determine o maior número de trocas justas que pode ser realizado entre duplas de amigos. Então, o André e Gatti vão ter que fazer aqui do lado. Vamos pensar. É o seguinte: 4 casos aqui. Em 4 casos,
Não, acho que são dois casos, né? É o caso assim. Não, quatro casos. Vamos lá. Figurinhas comuns, que o André tem repetido a figurinha, mas o Gat não tem ela no álbum. Figurinhas comuns, que o Gat tem repetida no álbum. O Gat tem ela repetida no álbum e o André não tem ela. Figurinhas raras dos dois casos de novo. Então aqui é comum 1, comum A, comum B, raras A, raras B. Então vamos somar o caso em que é o caso em que indireto, coleções André. A quantidade de figurinhas do André, ela é repetida, então é maior do que 1. Então ele tem ela repetida, o André. Então, na verdade, eu vou fazer o seguinte, vou chamar A de André e B da segunda pessoa, tá? Para ficar tudo mais fácil de escrever depois. Então aqui é o André, aqui é nesse caso aqui o Gat. Então, quantas figurinhas o André tem repetida, que o Gat não tem no álbum, que a raridade dela é igual a comum. É igual a comum. Certo? Faltou só uma parêntese final, né? Então tem 52, beleza. E isso aqui está aqui, ó, no exemplo. 52 comuns que Gat ainda não possui do André. E aí vamos fazer o contrário para as outras. Aqui, então isso aqui é comum A. Vou escrever comum A. Vamos começar a fazer tudo da mesma forma. Comum B. É exatamente isso aqui, só que o contrário. Então, em vez de André para Gat, é Gat para André. Então, em vez de A maior que 1, é B maior que 1. E aqui é A igual a 0. E aí, quanto é que dá comum B? 89. 89 comuns que o André ainda não possui. Vamos fazer raras A e raras B. Só copiar. Então, raras A. E a raridade muda para rara. E aqui é raras B. Faltou um A aqui. E aqui a raridade é raras B. E muda para rara. Só para conferir os valores, ó, raras A é 12, que está no enunciado, tá no exemplo aqui. E raras B tem que dar aquele 17 ali. 17, beleza. Eu não vou nem fazer nada aqui do lado, eu tudo de uma vez só. E aí o que, que ele quer? Se o André tem 12 raras que pode entregar para o Gat e o Gat tem 17 raras que pode entregar para o André, eles só podem trocar 12. Tem que ser o menor entre os dois. Então, o menor valor entre comum A e comum B, mais o menor valor entre raras A e raras B. 64 é a resposta. Que eles podem trocar 12 raras e podem trocar 52 comuns. Beleza? Próxima, nível 5. Nível 5 já foi, quer dizer. Vamos lá para as bônus. Costumam ser mais fáceis aqui, elas são livres, ó, não depende de nenhum caso. Quantas figurinhas todos os caçadores possuem ao todo e quantas repetidas, então soma de figurinhas. Figurinhas, eu vou pegar esse espaço todo aqui e chamar de fig. Vou facilitar a nossa vida também. Somar fig. Beleza. Qual página tem a maior quantidade de figurinhas raras? Desconsidere a página FIFA World Club. FIFA World Club. Então vou agrupar por páginas. Maior página de figurinhas. Eu vou somar todas as figurinhas por linha. Eu vou somar por página. E não, eu tenho que filtrar o raro, né? Que eu não filtrei o raro. Então aqui no final tem uma matriz de filtros, ó, na função agrupar, coleções, raridade é igual a raro. Então, e o FIFA World Club eu descarto. Então aqui posso dizer que coleções página tem que ser diferente de FIFA World Cup. Então, qual é a página que tem maior das figurinhas raras? É Portugal. Portugal. Beleza, vamos copiar aqui. Portugal. Bom, bônus 3.
colecionador mais sortudo é aquele que tem a maior quantidade de cópias da figurinha menos frequente entre todos os colecionadores. Então vamos encontrar a menos frequente de todos os colecionadores. A menos frequente, ela vai ser, bom, eu posso agrupar todas as figurinhas para qual fig trazer a frequência delas. Eu tinha que fazer isso aqui, na verdade, né? Eu tinha que fazer isso aqui. E aqui do lado é by row fig soma. E aí eu tenho que trazer menos frequente delas. Só que aqui é soma. Tá. Uruguai. Então a menos frequente é essa aqui, ó. Uru 1. É a primeira do Uruguai. Agora, o colecionador, quem é o cara que mais tem figurinha do Uruguai? Do Uru 11. Do Uru 1, perdão. Uru 1. Então, eu vou procurar Uru 1 na primeira coluna e retornar fig. Beleza. Aí agora eu quero encontrar o maior valor aqui. Então, o maior valor aqui é máximo 5. Tem um colecionador que tem o valor 5. Então, vou procurar o maior valor possível. Eu coloco 10 a 9 aqui. E quero retornar os participantes lá em cima. Parâmetro menos 1. Então, o participante é o Gabi. Como é que a gente faz tudo de uma vez aqui? Eu posso simplesmente substituir isso aqui pela figurinha e vamos embora, vai. Não vamos perder tempo organizando tanto aqui, não. É o Gabi. Beleza. Bônus 4. Qual figurinha tem o maior número de cópias em posse de um único colecionador? Então, se eu botar máximo aqui em figurinha, tem um colecionador que tem 13 de uma figurinha. O que eu posso fazer aqui? Eu posso dizer o seguinte: se figurinha é igual a 13, me retorna o que está na coluna figurinha. Ele vai trazer uma matriz enorme, cheia de erro. A técnica que eu mostrei nos outros vídeos, tá? Só que uma delas não tem erro. É a figurinha correta. E aí a gente vai usar um paracol 3 para eliminar os erros e a figurinha tem que ser essa aqui. E é RQ20. Beleza. Bônus 5. Quais os dois colecionadores que têm a maior quantidade de páginas completas? Informe os nomes e ordem alfabética no formato Beltrano Flow. Primeira coisa, são 49 páginas de 980 figurinhas. Todas têm o mesmo número de figurinhas, tá? Cada uma tem 20 figurinhas aqui. Se você tiver com dúvida em relação a isso, pode simplesmente fazer um agrupar aqui nas páginas e ver que toda... Onde é que eu errei? Vou agrupar aqui nas páginas. Vou fazer de novo. Vou agrupar nas páginas, linhas. E vai ver ó, que todas têm 20 figurinhas cada. Então isso aqui não é um problema. Então completar a página é ter 20 figurinhas. Beleza? Então, para cada colecionador, a gente quer saber quantas páginas cada um completou. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos fazer o seguinte. Primeiro vamos agrupar por páginas, trazendo todo o intervalo fig de figurinhas. A gente vai somar, e aqui eu vou retornar, ó. Somar não, perdão, é contar, né? É contar. Não é contar. Para Noruega, aqui, vou botar para o lado, né? Aqui é o André e tal. Eu preciso somar o que não for zero, né? Somar o que não for zero. Ah, pode ser. Então vamos fazer assim, lambda x soma x maior que zero. Beleza. Então aqui eu tenho ó, todas as páginas por participante. E agora eu vou agrupar isso aqui de novo. Então eu vou agrupar isso aqui. Vou agrupar isso aqui? Não preciso. Não, não preciso. Vou fazer o seguinte. Vou fazer aqui um by call nisso aqui para lambda coluna. Eu vou somar quando a coluna for igual a 20. Quer dizer que ele completou aquela página. Então, eu vou procurar, agora sim, a última coisa, né? O maior valor de páginas completas por participante. Então, procuro isso aqui, retorno participante menos 1. Aqui diz que é o João.
João. Ah, não, desculpa. Quais são os dois colecionadores? Ele pergunta os dois, ó, em ordem alfabética, inclusive. Então, o que eu tenho que fazer aqui, na verdade, é agrupar. Ah, isso aqui está certo. Vamos fazer o seguinte: vamos classificar os participantes por quantas páginas completas cada um tem, em ordem decrescente. Então, os dois primeiros são João e Renata. Então, eu vou pegar os dois primeiros, que são João e Renata. Já está em ordem alfabética crescente e ele quer escrever no formato Beltrano e Fulano. Então, João e Renata. Então, eu vou botar unir texto, botar um E aqui no meio, e aí eu tenho João e Renata. Cara, eu acho que é isso. Tá certo. Beleza, vamos lá. Nível 6 e nível 7. Um pouquinho mais difícil. Nível 6, cada colecionador quer descobrir quem é o melhor parceiro para trocar figurinhas, ou seja, aquele com quem você consegue realizar o maior número total de trocas justas nas regras do nível 5. Se tiver empate entre dois ou mais amigos, escolhe aquele com quem você consegue realizar uma quantidade de figurinhas raras. E a resposta tem que ser o nome do parceiro e trocas. Então o André vai testar com todo mundo, com todos os outros 20 parceiros. Só que com o Mauro ele consegue trocar 78, tá? Por quê? Porque se eu colocar André aqui e Mauro aqui, na nível 5, ó, deu 78. Então é isso que ele faz. Então, em vez de GAT aqui, pô, testa todos e vê qual que é o maior. Então a lógica é essa mesma lógica aqui, só que sendo feita para todos os parceiros. Então vou colocar aqui, ó, todos os jogadores aqui do lado. E aqui é como se eu pegasse aquela mesma fórmula e fizesse André com o próprio André e fizesse para todos eles. Eu não travei o primeiro André, né? É isso. Travei agora, fizesse com todos. Tá errado ainda? Tá, travei errado. Perdão. Trava a coluna. Aqui. Aí eu tenho todos aqui. O maior dele, o máximo deles é 78 e é o Mauro, que é a resposta que ele queria ali. Então, assim, a resposta já está aqui, a gente consegue encontrar, é só organizar de uma maneira correta. Vou fazer como? Isso aqui eu vou chamar de jogadores. Então, eu vou chamar de C, de colecionadores. C, de colecionadores. E aqui embaixo, eu preciso fazer a mesma forma para todos os colecionadores. Só mudo o X, que é o colecionador. Então, isso aqui é um map entre colecionadores. Então, vou trazer isso para cá, trago isso para cá. E aí é onde está o meu map? Aqui a letra A está aqui. Map de colecionadores lambda x. Let. E aí o número de figurinhas de cada um vai ser isso aqui. Então aqui vai ser figurinhas do jogador A. Vamos deixar A mesmo. Tá? E aqui é figurinha do jogador X, né? O que está aqui dentro. Então isso aqui é X. E aí eu vou fechar esse map, fechar tudo e ele trouxe o certo. Beleza, não preciso mais disso aqui. É só agora a gente dizer que isso aqui são as trocas. E aí no final eu tenho, vou procurar a maior troca entre trocas e retorno aos colecionadores. Faltou um parênteses meu, isso aqui vai dar Mauro. Só que eu não quero o Mauro puro, eu quero também o espaço, abre parênteses, máximo de trocas, que é o 78, e fecho parênteses aqui. Mauro 78. Beleza. Funcionou aqui um leque só. Eu sei que essa é uma questão que muitos competidores preferem fazer via tabela de dados, mas eu sou péssimo para os dados. Então, minha preferência acaba sendo sempre fazer dessa maneira aqui. E aí, o que eu errei aqui, cara? Eu errei no Guilherme. Alguma coisa no Guilherme. O Guilherme, o Arthur, na verdade, né? Ah, não, claro, faltou outro critério, né? Se dois empatarem, tem que ser o maior de figurinhas raras. Então deixa eu voltar aqui do lado e fazer o seguinte. Aqui eu tenho trocas. E aí eu vou fazer uma coisa feia, horrível aqui, mas aqui eu tenho trocas raras. Eu vou simplesmente copiar esse negócio aqui. Vai ficar enorme, eu sei, mas a gente quer
Ser feliz, não ter razão, né? Então, trocas raras aqui, eu vou apagar tudo que é comum e só me importam as raras. Só me importam as raras. E aí, no final, eu vou botar resultado, vou classificar os jogadores de C por trocas, decrescente, depois por trocas raras, decrescente. Se isso aqui deve fazer sentido, vamos ver. Resultado, aqui, Mauro, beleza. Só que eu preciso do número de trocas também, né? Que eu sei que é o máximo, então a resposta é resulte, abre aquele parênteses. Não é à toa que esse case foi o mais difícil do ano, de fato. E aqui, eu tenho parênteses a mais. Mauro 7. Agora sim, isso aqui, por favor, precisa estar certo, né? Para a gente conseguir continuar. Acho que não atualizou aqui, deixa eu ver. Pronto, beleza, atualizou. Então, nível 7 e a última do case, a gente fechar, você tem, é enorme, né? Colecionadores participando no dia da seleção em conta de cada troca de figurinhas de uma seleção específica. Então, só me importa com uma seleção, uma por vez, Brasil, Colômbia e tal, posso ignorar todo o resto. É, seu objetivo é determinar quantas trocas são possíveis entre integrantes do grupo, considerando apenas a situação inicial de suas coleções. Uma troca é possível quando os colecionadores entregam uma figurinha repetida, recebem uma figurinha que não recebe, não possui, e trocam figurinhas pertencentes à seleção indicada. Beleza. Não é necessário considerar raridade. Então, ó, raridade comum e rara, não importa, não vou nem olhar para isso aqui. Cada combinação válida de duas figurinhas deve ser contabilizada como uma troca possível. Então, isso aqui gerou dúvida no dia, tá? Então, o exemplo diz o seguinte: André, Bernardo e Daniel, trocando figurinhas do Brasil, tá? O André precisa dessas aqui, ó. Bra 12, 13, 14. Ele tem repetida 1, 3, 5, 6, 8, blá, blá, blá. O Bernardo precisa de 3, 17, tal. Então aqui você tem todas elas. E aí vamos pensar André com o Bernardo. O André precisa de 12, 13, 14. O Bernardo tem repetida 12 e 14. Opa, beleza. Então o André pode receber 12 ou 14. Só que o contrário é, o Bernardo precisa de 3 e 17 e o André tem repetida 3. Então o André pode trocar com o Bernardo até duas trocas. Ou ele entrega 3 e recebe a 12, ou ele entrega 3 e recebe a 14. Então, 3, 12, 3, 14. Então é 1 vezes 2. Vamos fazer 1 vezes 2 para o André e Bernardo. A mesma coisa para o André e Daniel. Mesma coisa para o Bernardo e Daniel. Somar tudo aqui para chegar nessa resposta de 9 do exemplo, tá? Não é fácil, com certeza isso aqui não é fácil, mas vamos entender, tá? Então vamos lá. Let, primeiro deles, eu quero o indireto de coleções André. Coleções André, é isso aqui tudo. Só que eu só quero coleções do André, vou filtrar para quando o time for Brasil. Se for Brasil, não faz diferença pra gente. Página é Brasil. E aí vamos copiar isso aqui para os outros também. Pá, pá. Então vai ser ABC. Tá? A coleção do 1, o 2 e o 3. ABC. Aqui vai ser o Bernardo e aqui vai ser o Daniel. Aí, eu preciso saber quantas figurinhas o colecionador A tem repetida que o B não tem. Então, o colecionador A tem repetida, A maior que 1, vezes o B não tem ela. B é igual a 0. Isso aqui dá uma figurinha. Pô, perfeito. E a gente falou do contrário também. A gente falou que tem que multiplicar pelo contrário. O contrário seria, o colecionador B, o André, tem repetida, mas o A não tem no álbum. Tem que dar 2, que a gente viu também. Então, eu vou fazer isso vezes isso. Não, vou fazer soma isso vezes isso. 1 vezes 2, vai dar 2. Então, isso aqui eu vou chamar de AB. Ou seja, combinação entre A e B. Agora, combinação entre A e C, outra coisa. Combinação entre B e C, outra coisa. E aí, no final, eu quero AB
mais AC mais BC. Case resolvido. Eu vou só colocar isso aqui, ó, dentro daqui. Vou trocar, em vez de AB, é A com C. Vou fazer de novo aqui embaixo. Em vez de AB, é B com C. Então é B. Onde está? Vou trocar para C. Então B com C. Resposta 9. Que maravilha. Que bom que deu certo de primeiro isso aqui. Esse raciocínio. Estava preocupado já de não dar certo. E eu acho que quando a gente atualizar a planilha, ele tem que pegar. Case resolvido, vamos conferir lá. 1.250 pontos. Hoje ainda sai o case número 7 do ano de julho, o case do Clisma, esse aqui foi do Laender. Então, mais uma vez, obrigado por terem ficado até aqui. Curtam o vídeo, comentem, compartilhem, sigam o canal. Eu vou depois ainda do campeonato, das finais do campeonato, continuar postando vídeos toda semana, tá? E aí vão ter diversos exemplos de case aqui. Aí não vai ser tão corrido quanto foi essa semana, porque de fato eu queria aqui mostrar todos antes do campeonato, mas eu vou mostrar cases do Global, de outros anos do Brasil, tudo que eu tiver acesso aqui. Obrigado e até o próximo vídeo.